Olá a todos, meu nome é Marco Túlio. Hoje vamos fazer as reflexões pertinentes ao estudo que seria realizado presencial no Cera Xavier, às 15h30, sob a responsabilidade de Marco Aurélio. Então ele nos pediu para fazer essas reflexões. Normalmente essas transmissões elas têm um período menor do que se fosse presencial, mas vamos ver se a gente consegue contemplar todas as reflexões necessárias em relação ao tema. Bem, o tema proposto foi o capítulo 6 do livro Vida e Sexo de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, com o título Compromisso Afetivo. Emmanuel coloca na sua introdução um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual está no capítulo Sede Perfeitos, no capítulo 17, e no item 7, quando é descrito o seguinte ponto, sobre a relação do coração, quando tem sentimento envolvido. E Emmanuel coloca esse tópico aqui, que é das balizas desse capítulo, que a frase no Evangelho segundo o Espiritismo é o seguinte, é uma frase de Lázaro, que fala: o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejareis ver transposto por ninguém em relação a vós mesmos. Iniciando esse capítulo, que é uma frase de Lázaro, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, já começa mostrando que o nosso limite, ele para quando nós desrespeitamos o limite do próximo. E em relação a esse tópico, que nós vamos abordar, que Emmanuel coloca no capítulo 6, ele coloca que uma análise entre as guerras que são realizadas no mundo, e ao mesmo tempo, isso de forma macro, temos também as guerras de forma análoga dos conflitos do sexo entre as pessoas, que ainda tem uma grande parte desses conflitos na mesma proporção de grandes guerras. Mas esses conflitos do sexo estão impregnados em toda a sociedade. E sabemos que dentro dessa lei universal, que rege todo o universo, tem um mandamento que Jesus nos deixou, que é justamente amemos os outros igual a nos amamos. Esse que é o grande lema que mantém todo o universo em harmonia. Mas o que se refere a esse capítulo? Primeiro que nós estamos... tem uma regra que rege tudo, que é descrito, Emmanuel coloca, para que nós não sejamos mutilados psíquicos, urge que não mutilemos o próximo. E, ao mesmo tempo, ele vai abordar que desses muitos séculos aí de prazer estéril, nos impelem as pessoas que em processos angustiantes de criminalidade, em troca desse prazer estéril. O que significa isso? Se a gente for olhar, para a gente fazer essas reflexões, teve os temas básicos aqui que a gente procurou para preparar esse estudo. Primeiro, Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo que ele transcreve sobre a epífise, mais conhecida por nós como a glândula pineal. E o Alexandre vai fazer algumas considerações sobre a pineal, e ele fala justamente isso, a pineal, ele é a glândula da vida mental, em que o homem ainda, a ciência, ela não consegue
compreender a granditude que tem a glândula pineal. E o Alexandre coloca que essa glândula, né, ela é considerada como o mais avançado desses laboratórios dos elementos psíquicos da criatura terrestre, né? E no caso do homem, ela acorda na puberdade. E ela acorda na puberdade, e o que ela faz? Essa glândula, ela coordena, né, essas sensações e impressões na esfera emocional. Aos 14 anos, quando o jovem entra na puberdade, ele começa a perceber todas essas emoções que estão, né, ela recapitula essas experiências do passado e vai reaparecer sob o forte impulso que é caracterizado por essa força sexual. E ao mesmo tempo, o Alexandre já coloca essa mesma coisa que está no capítulo 6, né? Quantas reencarnações nós canalizamos essa energia que é criadora, que nos apresenta isso, para o prazer materialista, né? Que hoje aí ela é transformado em sensações inferiores de natureza animal. A mesma coisa que Emmanuel coloca, né, que esses muitos séculos de prazer estéril vai acarretar nas pessoas envolvidas essas angústias e a criminalidade. Então, quando a gente vai pegar essa fala de Alexandre, nós vamos recorrer a um livro, né, escrito por o professor Jorge Andréa, chamado Forças Sexuais da Alma. E ele coloca de forma para facilitar nosso entendimento, que o corpo físico, na sua externa, na parte externa, né? Depois, na parte interna, apresenta o consciente atual, o inconsciente atual, onde que nós conseguimos pensar de forma direta com consciência, né? Depois, num nível mais interno, o inconsciente passado. E depois desse inconsciente passado, lá no nosso íntimo, temos o inconsciente puro. Dentro desse inconsciente puro, nós temos que, relacionado diretamente com esse assunto, né, Alexandre ele continua descrevendo que essas energias que são geradas diretamente lá do nosso inconsciente puro, é uma fonte de energia muito grande, que a gente não consegue perceber a grandiosidade dessa energia. E Jorge Andréa coloca, né, que a origem dessa energia, que parte desse inconsciente para a parte externa, gerando essa grande energia. Essa energia que é chamada também como uma força criativa, que é uma força mais evoluída. E quanto mais externa essa energia, ela é distribuída através desse inconsciente para as células corporais. Então, Jorge Andréa coloca uma divisão entre atividade sexual, né, ligação direta com esses órgãos que estão colocando as informações diretamente no órgão sexual, que é diferente das forças criativas, né? E essas forças criativas, a gente tem que separar isso. Os órgãos sexuais, elas manifestam essa energia criativa. Então, ela não é a origem dessa força criativa. A origem é justamente desse inconsciente puro, ok? Dentro dessas atividades sexuais, a gente viu que Freud, quando ele percebe que esse inconsciente, né, da zona intelectual, e ele coloca toda essa energia como fosse a libido, e ele justifica todos os processos psicológicos partindo dessa força inicial sexual, que seria o libido. E Jung foi além disso, né? Ele vê que além dessas forças sexuais existem outros aspectos influenciadores, né? Que vem a característica dos arquétipos.
Ou seja, essas forças vêm de um inconsciente de vidas passadas, que fica nesse psique desses arquétipos, e ele cria essa questão do ânimos, que é a parte masculina, e ânima, feminina. E quando tem esse equilíbrio entre o ânimos e a ânima, apresenta essa harmonia entre o consciente e o inconsciente. Dentro dessa característica, então, nós temos que, continuando, Emmanuel, colocando essas informações, toda vez que tem uma pessoa, ela em uma certa determinada momento da vida, né, ela convida a outra para essa comunhão sexual, né? Mesmo assim, quando convida em afinidade e confiança, estabelece um circuito de forças entre essa dupla. E essa união, esse circuito de forças, elas criam uma certa harmonia, né? Em que no momento em que as duas estão em comunhão, você tem uma troca de energia entre as pessoas, criando um circuito de forças, no qual essa dupla ela se alimenta psicamente dessas energias espirituais em um regime de reciprocidade. E o que acontece? No momento em que um desses rompe esse compromisso, ele cria essa ruptura, né, nas cargas energéticas, causando um descontrole. E esse descontrole pode ter consequências muito graves no futuro, principalmente quando esses agentes envolvidos, né, eles não contam com uma segurança, uma estabilidade emocional suficiente para auxiliar e bloquear essa quebra dessa energia. E automaticamente aquele que rompe esse vínculo energético, né, ele vai causar alguns problemas. E esses problemas, uma hora, têm que ser reajustados. Se a gente for pegar o que é citado no capítulo 6, no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem 2 exemplos, né? O primeiro exemplo que nós vamos citar, que está descrito lá no capítulo 19, com o título do capítulo de Dominação Telepática. Esse caso, ele acontece da seguinte forma. Teonília, que é um espírito que ajuda uma família, né, encontra com Aulus, que é o mentor, em que ele oferece a André Luiz e Hilário um curso intensivo de mediunidade, né? E nesse processo, esse amigo espiritual da família convida Aulus para auxiliá-lo em um problema que está tendo em uma família. E essa família é composta por Anésia, né, mãe de 3 filhas, casado com Jovino e com uma mãe próximo ao desencarne. Ao chegar na casa, né, Aulus, André Luiz e Hilário, no plano espiritual, vê a família sentada, jantando, e o Jovino meio inquieto. E naquele momento, depois de terminar a janta, o Jovino ele fica apreensivo e a esposa, Anésia, convida-o para permanecer em casa, pois teria um culto no lar, as orações entre famílias. E aquele companheiro, né, ele estava hipnotizado, né, ele estava com uma imagem de uma mulher o tempo todo na mente. Ele estava pretendendo ter relações afetivas fora do casamento, e automaticamente a gente começa a perceber o que está no capítulo 6 ocorre aqui nesse capítulo 19, nos domínios da mediunidade. Começa a ter um rompimento das ligações. Então o casal ali que tinha 20 anos de relacionamento,
eles começam a ter uma fragilidade desse rompimento do compromisso e automaticamente começa a ter alguns problemas, como descrito, né, por Emmanuel. Naquele momento, né, a esposa, a Nésia, ela conversa com o marido, né, oferecendo ele para ficar em casa, e ele fala, não, eu tenho que tratar de alguns negócios, eu tenho de encontrar com os amigos e logo estarei de saída. E a esposa, ela convida ele para ficar e ela faz a primeira observação, né, estou sentindo que nós estamos encontrando ausentes, né, um do outro, e precisamos estar mais juntos. E o Jovino, o marido, ele fala, isso não é mais preocupação, né? Isso há 20 anos atrás, quando a gente nós éramos colegiais, tínhamos essas preocupações. Mas hoje essas preocupações, né, bobas, não tem mais nenhum sentido. E ao mesmo tempo a Nésia ficou, né? Não, mas não é nesse sentido que eu estou falando, porque nós temos um lar, nós temos nossos filhos, e ele já hipnotizado, né, pela mulher que ele iria encontrar, nesse momento ele cria uma forma pensamento. O que seria essa forma pensamento? O pensamento dele molda uma imagem que se forma e a imagem que ele forma e desaparece pelo pensamento dele. Automaticamente, quem está no plano espiritual consegue perceber essa forma pensamento, né? Da mulher que ele estava pensando, porque logo encontraria com ela. Então, quando ele sai para ter esse encontro, a Nésia, a esposa, fica inquieta, fica nervosa, tendo aqueles todos os sintomas em que Emmanuel relata, né, no capítulo 6, quando fala, né, que esses problemas podem ocasionar angústias e sofrimento daqueles que quando se rompe esse elo de compromisso entre o casal, né? E ao mesmo tempo, quando ela começa a criar aquela sensação, né, ela vem na mente dela a imagem de uma mulher e já pensa no mesmo momento, isso só pode ser mulher, ele está me traindo. Tem uma mulher que está querendo destruir nossa família, mesmo com nossas dificuldades, essa mulher vai destruir, né? E ao mesmo tempo ela também cria uma forma de pensamento. E no momento que ela cria essa forma de pensamento, piora mais a situação dela. Então, quando a gente começa a perceber que a relação entre os casais que fazem um compromisso, né? E quando esse compromisso é rompido, principalmente quando tem essa ligação sexual, que a gente vê que, infelizmente, hoje, nas relações, às vezes o sexo vem antes de qualquer coisa, antes de uma conversa, antes de realmente se conhecer, tendo uma afinidade, vem essa ligação sexual, automaticamente criando esses vínculos, que ao romper vai causar problemas, né? Vai ter alterações na questão psicológica daqueles que estão envolvidos, né? Só para a gente terminar esse relato, a mentora espiritual auxilia e Aulus aplica uma energia na Anésia que desfaz todo esse pensamento, aquela forma pensamento que era repetitivo, desconfiando que o marido teria uma amante, né? Ela volta à consciência e automaticamente continua de forma mais tranquila aquele processo, porque foi retirado esses pensamentos que ligavam ela diretamente com o companheiro de 20 anos de relação. Interessante que também tem depois, André Luiz coloca no livro Domínios da Mediunidade, um outro capítulo que exemplifica de forma direta também o que é relatado no capítulo 6, Compromisso Afetivo.
No capítulo 19, é um capítulo que fala sobre dominação telepática, né? Não, desculpa, que no capítulo agora 26, né? Quando vai dar o exemplo da psicometria, que é um tipo de mediunidade. E essa psicometria, quando Aulus, junto com André Luiz e Hilário, visitam um museu, eles percebem que tem um grupo de encarnados ao redor de um espelho e, no plano espiritual, uma jovem angustiada presente ali. E aqueles encarnados não se sentem bem na presença de uma peça, que é um espelho. E, ao mesmo tempo, Aulus explica para André Luiz e para Hilário que existe toda uma emanação de energia captada pelo objeto. E ele dá um exemplo que casa muito bem com o estudo do capítulo 6, que era um caso de uma jovem que estava presa a um objeto, que era um espelho, que no qual Aulus vai contar a história dessa jovem. A história é a seguinte: veio uma família da França para o Brasil em 1791, né? Quando estava mais tumultuado na França, essa família vem para o Brasil e um jovem, né, ele vai crescer no Brasil e encontra uma jovem também brasileira e os dois começam a ter fazer um planejamento de casamento, né? E eles tinham realmente uma íntima ligação afetiva. Mas o que acontece? Quando Napoleão, né, estava na França, quando a coisa começou a se organizar, a família retorna para a França. E esse jovem deixa o espelho com a jovem, com a promessa de retornar da França para assumir aquele casamento que eles já tinham planejados. Mas quando esse jovem volta para a Europa, ele se apaixona por lá e nunca mais volta pelo Brasil. E aquela jovem ficou frustrada. Eles continuavam ligados e aquele objeto, o espelho, era uma forma de quê? E que a jovem estava ligada àquele passado. E nesse processo, né, o Aulus explica, mas como que vai resolver esse problema, né? Provavelmente alguém pode chegar no museu e vai ter uma grande atração por esse espelho. Mas quem faria isso? Provavelmente aquele jovem que voltou para a França, porque ele tem uma ligação ainda com esse espírito, né? E que eles vão ter de se rearranjar pela reencarnação ou de alguma forma em que eles vão, um vai ter de assumir o compromisso com o outro. Então, essa ligação que foi feita lá no século passado, ele tem que ser restabelecido e reajustado. Então, quando Emmanuel coloca que esse compromisso efetivo, principalmente hoje, devido a essas relações sexuais muito rápidas, cria um vínculo. E esse vínculo pode estar relacionado com esse casal durante séculos até ter o reajuste novamente. Então a gente percebe que as energias que nós temos dos nossos pensamentos se materializa muito forte nas questões sexuais, criando esses vínculos. E a responsabilidade é muito grande quando nós rompemos esses vínculos, né? Resumidamente, é esse que seria o tema do estudo, no qual permite aí muitas reflexões, né? E percebendo que não é simplesmente uma noite ou algum processo de relacionamento, mas sim criamos vínculos que podem durar séculos. A responsabilidade é muito grande. E com isso vamos aprendendo, né? Porque a energia que a gente considera a energia sexual, essa energia criadora, né? Vamos aprendendo
através das ações, dos nossos atos, das nossas disciplinas, a manipulá-las de forma positiva, né? Só que gostaria de encerrar com o que me veio à mente aqui agora, um caso em que o Divaldo contou, né, num congresso que teve em Pedro Leopoldo, sobre uma conversa que ele teve diretamente com Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E ele falou com o Divaldo, quando o Divaldo estava ainda bem jovem, né? Ele auxiliou o Divaldo a canalizar essa energia, que nós chamamos de energia sexual, essa energia criadora. Mas em vez dela ser colocada pelos órgãos sexuais, como nós utilizamos de forma errada nas últimas reencarnações, né? Mesmo falando nos últimos milênios, né? Colocando essa energia sexual caracterizada na voz, na forma de expressão. E Divaldo conta que com aquele ensinamento ele conseguiu canalizar toda a energia dele, não toda, né, mas de forma muito intensa, para ser um grande orador. E depois disso nós conhecemos aí o trabalho de Divaldo como o maior orador espírita, graças a essa canalização dessa energia criadora que ele utilizou justamente para a voz, para se expressar. E com o tempo vamos aprendendo a controlar essa energia. E o caminho é a fraternidade. A fraternidade, o amor relatado, o amor ágape, o amor divino, é a melhor forma de aprendermos a canalizar essa grande energia sexual, né? Não mais nos órgãos sexuais, mas sim de forma a expressar a essência do amor divino, a essência do amor que nos comete a realizar a fraternidade no seu pleno sentido. Estamos à disposição para posteriores reflexões, né? É um tema muito, muito interessante, muito mais complexo, né, que simplesmente essas ligações dessas energias, e eu recomendo, retornando ao começo, né, o capítulo Epífise nos Missionários da Luz e nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 19 e 26. Ok? Muita paz a todos e que possamos continuar nesse empenho de estudo na doutrina espírita, para que quando retornarmos nas reuniões presenciais, com mais força e com mais disposição para continuarmos esse estudo que nos ajuda bastante a compreender a vida. Um abraço a todos.